eu estou com uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Abre comigo aí em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Você que é novo aqui, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, último livro da Bíblia aí, capítulo de número 2. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 1. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 1. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Se puder, feche seus olhos mais uma vez. Papai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma noite, Pai, mais uma geração livre, mais um culto, Senhor, da nova aliança. E, Pai, nós temos um temor, Senhor. O nosso temor é acostumar, Jesus. Pai, assim como alguns aqui dentro, eu nasci nisso, Senhor. E eu queria pedir a Ti, Senhor, não nos deixe acostumar, Senhor. Não nos deixe acostumar com o Teu nome, não nos deixe acostumar com a Tua palavra, não nos deixe acostumar com o culto, Pai, não nos deixe acostumar, Senhor. Não nos deixe esvaziar de valor tudo isso, Senhor. Mas que seja algo novo e fresco do Senhor a cada encontro contigo, Senhor. Tu és um Deus infinito, Tu és um Deus eterno, Pai, e não há como esgotar o conhecer-te, Senhor. Então, faz algo novo nessa noite, Pai, em nós, Papai. Faz algo novo no nosso coração, faz algo novo na nossa mente, renova o nosso entendimento, Papai. Faz tudo novo de novo, Senhor. Papai, eu quero te pedir que através da Tua palavra, o Senhor ministre aos nossos corações hoje aqui. Que seja como uma espada afiada, Senhor, penetrando os nossos corações hoje aqui, Papai. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, né? Essa carta que Jesus manda para a igreja em Éfeso. E o tema desse texto é o amor, né? E o primeiro amor. E eu não tenho como eu falar de amor sem lembrar da minha esposa, a Val. Porque a Val é a grande expressão de amor visível que eu tenho de Jesus. E eu e a Val, a gente tem uma história muito legal. A gente completou agora em dezembro 10 anos de casados. E eu e ela nos conhecemos, a gente tinha 12 anos. Né? Eu conheci ela na igreja, no grupo de adolescentes, e eu lembro que a gente, quando a primeira vez que a gente se viu, a gente ia fazer um teatro
era 500 anos de Brasil, aí a igreja ia fazer uma festa de 500 anos, ia fazer um negócio na rua, montar um palco na rua, para a gente fazer um evangelismo, ia ter um teatro, e era um teatro do cego Bartimeu. Aí eu lembro que eu era o cego Bartimeu, e a Val era da multidão que ficava gritando, cala a boca, você está incomodando o mestre e tal. E aí a gente nos ensaios começou a se conhecer e tal, e a gente começou a se gostar, mas eu, adolescente, eu era muito tímido, mas muito tímido assim. Então eu gostava da Val, sabia que ela gostava de mim, mas não conseguia falar com ela. Aí eu sempre mandava alguém falar, fala para a Val lá que eu gosto dela, pô. Aí mandava uma carta, aí por telefone eu ainda conseguia falar assim, mas pessoalmente tinha muita dificuldade assim. E eu e a Val ficamos naquela paquera ali, e era uma época talvez um pouco mais inocente, né? Os adolescentes eram mais inocentes naquela época, sabia menos coisas assim. E aí, eu lembro que eu nunca fiquei com a Val, nunca beijei a Val, nada disso. Era somente a gente se gostava. E aí minha família mudou de igreja, a família dela também mudou de igreja, e a gente perdeu um pouco o contato, assim. E aí eu lembro que eu fui morar nos Estados Unidos, e aí lá dos Estados Unidos eu comecei a falar com ela de novo, por internet, né? Aquela época do MSN, quem lembra do MSN aí? Né? Fulano entrou, fulano está chamando sua atenção, sua tela tremia, uma coisa maravilhosa. E aí pelo MSN eu descobri que eu era mais corajoso. Né? Pelo MSN assim eu era mais corajoso. Aí eu me declarei para a Val, falei que gostava dela e tal. E aí eu lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha 17 anos, eu falei com os meus pais, falei com os pais dela, a gente começou a namorar. E aí com 19 a gente noivou, com 20 a gente casou, com 23 começamos a fazer filho. E estamos aí nesse tempo tão especial aí. E eu queria propor algo nessa noite aqui. Se você, nessa noite, tivesse a oportunidade, né, se a gente tivesse a oportunidade de você sentar comigo, né, sentar de frente comigo, para fazer uma entrevista comigo. Só que nessa entrevista, o seu objetivo seria só um. Você não vai querer saber do Jesus Cop, você não vai querer saber nada disso. O objetivo da sua entrevista era descobrir se eu amo a Val. Ok? Então, o objetivo da entrevista é você descobrir se eu amo a Val. O que você perguntaria para descobrir se eu amo a Val? E não vale perguntar se você ama a Val. Tá. Outras perguntas. O que você perguntaria para descobrir se eu amo a Val? Vamos, um de cada vez aí, para não dar briga. Levanta a sua mão. Quem tem uma pergunta boa aí para fazer o diagnóstico? Vamos lá. Tá. Qual a linguagem de amor dela? Ele perguntou. Boa pergunta. Essa eu sei. Só na primeira aqui eu já estou bem já. O que mais? O que você perguntaria para descobrir se eu amo a Val? Vamos? Quem tem uma pergunta boa aí? Vamos lá. Se eu daria vida por ela. Sempre alguém já apela no meio da multidão. O cara muda de linguagem do amor. Você daria vida por ela. Boa pergunta. O que mais? Ó, uma mulher agora, hein? Vamos ver. Ela não falou nada já. Você ajuda na limpeza da casa. Tá vendo que a linguagem do amor dela, atos de serviço, né? Deseja um servo ao lado dela. Você ajuda na limpeza. Então, você ajuda ela, né? Se eu ajudo ela. Boa. Olha lá, vamos ver. Qual é o dia mais especial da vida dela? Se eu sei qual é o dia, beleza. Muito boas as suas perguntas, hein? Qual é o dia mais especial? O que mais? Olha lá, outra mulher, vamos ver. Qual a última vez que eu dei um presente para ela? Pergunta boa, ainda bem que ela não está aqui, cara. Boa pergunta.
presente. O que mais? Se eu sinto saudade dela. Olha que pergunta. Perdão, de novo. Se eu confiaria a minha vida a ela. Que isso, hein? Confiaria. Vamos lá, mais alguma só, hein? Quem tem uma boa aí? Fala, que eu tenho uma muito boa. Estão mandando no WhatsApp para ela? Ah, mandaram no seu WhatsApp uma pergunta. O que eu faço quando ela está de TPM? Me afasto, viajo, né? Se eu penso muito nela quando estou longe. Ah, boa pergunta isso aí, hein? Você pensa nela. Okay, tem um que levantou a mão, você bem animado. Lá atrás, vai, manda uma boa aí. O que alegra ela? Boa. Vai, as últimas aí agora, hein? Qual a última vez que eu me declarei para ela? Ó, o cara entende de amor ali, hein, gente? Presta atenção naquele ali, ó, de branco ali, hein? Qual a última vez me declarei para ela? A última agora, vai, a última. Só duas, você e ele, hein? Vai. Que isso, pesado. Se eu já mudei alguma coisa minha por ela, né? A vida tudo bem, né? Mas o cartão de crédito, gente. Beleza. Boa. Gostei. Uma boa lista vocês fizeram aqui. Então é o seguinte. Essa igreja de Éfeso, o que está acontecendo aqui? Quem escreve o livro de Apocalipse foi João, né, o apóstolo João, discípulo, e ele foi o único discípulo que não morreu martirizado, e na verdade, não foi por falta de tentativa. Os caras tentaram matar João, mas ele não morria. A história diz que tentaram colocar ele num caldeirão com óleo fervendo e ele não morria. Então eles decidiram exilar João e levar ele para a ilha de Patmos. E aí quando ele está na ilha de Patmos, e é interessante, né, porque você pensar que o que o império tentou fazer? Fechar todas as portas para João. E quando todas as portas se fecharam para João, na terra, Deus abre uma porta no céu e fala para ele, sobe aqui. E quando Deus abre essa porta, Jesus começa a falar com ele. E ele começa o livro dizendo, olha, eu tenho um recado para as igrejas. E eu quero que você escreva essas cartas que eu tenho para as igrejas. Então você imagina, se Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios é importante, se a carta de Paulo aos Romanos é importante, se a carta de Pedro é importante, de Paulo a Timóteo é importante, você imagina as cartas de Jesus, quão importantes elas são. Jesus mandando uma carta para a igreja. E ele começa por Éfeso, é a primeira carta. Por quê? Porque Éfeso era uma das igrejas mais importantes. Era uma das cidades mais importantes do império. E os plantadores de igreja, gente, os apóstolos, eram muito estratégicos. Eles miraram as principais cidades, e Éfeso era uma delas. Era uma dessas cidades. Era uma cidade centralizada, porque tinha um porto. Então, por ter um porto, o comércio rolava muito nela, e tinha pessoas de toda a parte do mundo lá,
por causa do porto. Então vinha navios de toda parte. Então plantar uma igreja ali era espalhar o evangelho pelo mundo, porque alguém ia para lá para comércio, se convertia, entrava num navio e levava o evangelho para outras nações, para outros lugares. Então tinha um comércio e era muito famosa a cidade por causa do templo de Diana, né? Um templo gigantesco que eles construíram na época de Diana. Agora, a igreja em Éfeso era uma igreja maravilhosa. Eu diria para você que se você tivesse esta igreja na sua cidade, com certeza seria membro dela. Porque a igreja de Éfeso, primeiro que era uma mega igreja, era uma mega church, né? Com muita gente. Para você ter noção, João, o apóstolo João, pastoreou essa igreja por um tempo. Você imagina, você ser membro de uma igreja que o pastor, o líder, foi um dos apóstolos de Jesus, e não somente um dos apóstolos, mas talvez o mais próximo de todos de Jesus. Se isso não bastasse, gente, sabe quem era um dos membros da igreja? Maria, a mãe de Jesus. Porque quem ficou responsável por Maria foi João. E com toda certeza, e os historiadores dizem isso, que ela se muda para Éfeso com João e é um dos membros da igreja. Então você imagina, você pregar e a mãe de Jesus está sentada na primeira fileira. Só fazendo assim, nada a ver, ele nunca disse isso. Você imagina, você está numa reunião na casa, chega a mãe de Jesus. A mulher que educou, que criou Jesus, que viu ele crescendo, que esteve com ele todo o tempo. Depois de João, os historiadores dizem que quem pastoreou por um tempo foi Timóteo. Timóteo foi enviado para lá por Paulo, o principal discípulo do apóstolo Paulo, talvez um dos maiores cristãos da história, o discípulo de um dos maiores cristãos da história, também pastoreou nessa igreja. Então, era uma igreja maravilhosa. Ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. E as características que Jesus começa a dizer são maravilhosas. Jesus começa a falar em sua carta com essa igreja, e essas cartas eram para ser lidas na igreja, né? Então não era como hoje, todo mundo ia ter um xerox da carta. Então o líder ia ler essas cartas para a igreja, e eu imagino eles ouvindo a leitura da carta, porque ela começa de forma maravilhosa. Ela começa dizendo: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. O pessoal já, aleluia. Ele está vendo o nosso trabalho. Ele está dizendo, gente, Jesus estava dizendo: eu sei quão perseverante vocês são. Jesus estava dizendo: eu sei quão constantes vocês são. E talvez é uma carta para uma igreja como essa. A igreja de vocês, gente, é maravilhosa. Eu não sei se você já esteve em outras igrejas do Brasil, para você saber quão maravilhosa é a igreja de vocês. E eu já estou vindo aqui há o quê? 3, 4 anos? E vocês são constantes, cara. Vocês são perseverantes. Você pode aplaudir ao Senhor por essa igreja? Constância, constância. Talvez é uma das coisas que mais falta para nós brasileiros. O que sobra de paixão para a gente, falta de constância para a gente. Nós vamos num ano, está bombando, nós vamos no outro, está lá embaixo. Gente, eu já fui em grupo de jovens que em um ano tinha 1000 pessoas, eu voltei no outro ano tinha 200. Você fala como? Mas por quê? Porque falta perseverança, falta constância, mas não faltava para essa igreja. Próprio Jesus dando um relatório, dizendo como vocês são perseverantes. Ele dizia: vocês suportam provas. Havia perseguições físicas aqui, gente, havia torturas. Se eles pegassem cristãos, eles matavam. Era uma perseguição do governo, era perseguição de judeus, era uma perseguição física mesmo, algo que a gente não experimenta na nossa nação. Eles experimentavam, e Jesus dá relatório dizendo: vocês estão suportando as provações, mesmo diante de tudo isso, vocês não negaram meu nome. Imagina você correr um perigo de vida por servir a Jesus, e essa igreja não negava o nome. Além de tudo isso, gente, ela tinha algo maravilhoso, que era uma teologia alinhada.
Jesus vai dar relatórios sobre ela e diz assim: quando falsos apóstolos se apresentaram para vocês, vocês identificaram que eram mentirosos. Ou seja, eles tinham conhecimento da palavra a tal ponto de olhar para um falso líder e saber que é falso. Eles não eram levados por qualquer vento de doutrina, não. Eles tinham solidez, eles tinham fio de doutrina, eles sabiam a palavra de Deus. Eles eram profundos nas Escrituras, a ponto de não serem enganados. Não era qualquer um que pegava o microfone, que falava de forma eloquente, que fazia um milagre, que eles acreditavam. Não, eles eram como os bereanos, conferindo nas Escrituras e olhando o testemunho daqueles homens, e eles tinham a coragem de apontar e dizer: é um falso apóstolo. Isso é um falso apóstolo. Ou seja, a doutrina deles era alinhada, gente. A teologia deles. Jesus também termina dizendo que eles não suportavam a doutrina, as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Aqueles que faziam uma divisão. Eles pregavam o seguinte, que existe uma divisão do espiritual e do físico. Os nicolaítas pregavam que você pode sim vir e cultuar a Deus, porque é um ato espiritual, mas depois você pode ir lá fora, e na época deles, participar das orgias, e de comer comida consagrada, sem problema nenhum, porque aquilo é físico. Agora isso é espiritual. E aí eles pregavam isso para continuar tendo o mesmo estilo de vida e participando da comunidade. E Jesus diz: e vocês não suportam as obras dos nicolaítas, vocês não suportam a doutrina dos nicolaítas, vocês odeiam essa doutrina como eu odeio. Por quê? Porque vocês têm a sã doutrina, porque foi o apóstolo Paulo que plantou essa igreja, vocês foram discipulados por João, porque o líder de vocês foi Timóteo, porque Maria estava no meio de vocês conhecem as Escrituras. Então eu imagino essa igreja ouvindo todo esse relatório e se orgulhando, ficando feliz da vida, mas aí sempre no meio tem essa frase: tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. É como se, depois de todos esses elogios, ele dissesse: mas existe um ponto crucial que vocês estão falhando. E ele diz assim, no verso de número 4: contra você, porém, tenho isso, que você abandonou o seu primeiro amor. Ele diz: cara, é maravilhosa as suas obras, é maravilhoso o seu conhecimento, é maravilhoso a sua perseverança, porém eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Sabe o que Jesus estava dizendo a essa igreja? Jesus estava dizendo, em outras palavras, eu não quero uma empregada doméstica, eu quero uma noiva. O que Jesus estava dizendo para essa igreja: eu não estou atrás de um fã-clube que sabe tudo sobre mim, eu estou atrás de uma esposa que me ama intensamente. Gente, nós não podemos nos tornar a empregada doméstica de Cristo, que serve a Ele simplesmente. Nós não podemos nos tornar o fã-clube de Jesus, que sabe tudo sobre Ele, tem pôster colado na parede sobre Ele e é perito. E se eu desse uma prova para você, você tirava 10 em Jesus. Mas a minha pergunta é: Ele é o seu primeiro amor, cara. Ele é o seu primeiro amor. Não é, o que Jesus estava dizendo, não é sobre o que vocês fazem, ou sobre o que vocês ou o que vocês sabem sobre mim, é sobre o que vocês sentem por mim. Cristianismo não é uma religião primariamente intelectual, mas ela é uma religião primariamente, gente, do coração. Quem é o amor da sua vida? Quem é o amor da sua vida? Tenho, porém, contra você, que você abandonou o primeiro amor.
Você abandonou o primeiro amor. Sabe, se você olhar para as Escrituras, e principalmente no livro de Efésios, existe uma revelação sobre a igreja ali. E se você olha em Efésios capítulo de número 2, Paulo vai dar 3 exemplos para descrever a igreja, que fala sobre as nossas características. Um exemplo apenas não teria como dar todas as nossas características como igreja, ele usa 3. Primeiro ele fala que igreja, gente, é uma família para o Pai. Ele diz, o que é a igreja? A igreja é uma família para o Pai. Então entenda, essas pessoas que estão ao seu lado são irmãos e irmãs. E por que ele usa esse exemplo? Para falar da paternidade de Deus, para falar da nossa adoção como filhos, para falar da herança que temos nele, para falar do nosso novo DNA. Então, primeira coisa, a igreja é uma família para o Pai. Aí ele usa um segundo exemplo para explicar a igreja. Ele diz, igreja também é um corpo para o Filho. Nós somos o corpo de Cristo. Por quê? Porque agora corpo fala sobre função. Corpo fala que cada um tem uma função, uma missão dentro da igreja. Então, se você não está contribuindo com nada, talvez você não seja igreja. Porque o que é ser igreja? É ser um membro do corpo de Cristo. E não tem nada no meu corpo que não esteja fazendo alguma coisa para ajudar o corpo. Então não existe consumidor. Se você entra aqui, senta no fundo, ouve uma palavra e vai embora, você não é igreja. Porque o que é igreja? É aquele que está conectado e contribui para o corpo continuar vivo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí ele fala, então vocês são o corpo de Cristo, porque fala sobre função. Mas aí ele dá um terceiro exemplo, ele fala, e vocês são um templo para o Espírito. Então veja, uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito. Então o Espírito quer uma morada, o Espírito quer habitar. E quem é essa habitação do Espírito? Nós somos pedras vivas, que conectadas, nós somos um templo para Jesus, nós somos um templo para o Espírito Santo. Então, ele disse, eu não habito em templos construídos por mãos humanas, eu habito em templos construídos por mim. E qual é a única coisa que ele pôs a mão e fez? Nós. Ele nos fez, nós somos pedras vivas nessa construção. E quando a gente se une, gente, nós formamos essa morada para o Espírito Santo. É por isso que ele disse, aonde 2 ou 3 estiverem, ali eu estou, porque 2 ou 3 formam essa morada, porque são pedras vivas juntas. É por isso que o diabo trabalha tanto para nos dividir, porque sozinho nós não fazemos nada, nós só fazemos em conjunto as coisas. Nós somos esse templo para o Espírito. E todo mundo chega aqui como uma pedra toda toda deformada pelo pecado. E essas pedras não encaixam, é por isso que dá tanto atrito na igreja. Tenta fazer uma casinha de pedra, não funciona. Então tem que vir, e aí a célula vai te lapidando, e cada pregação vai martelando você, e cada discipulado vai te martelando. Mas Douglas, vai me transformando ao quê? A imagem da pedra angular. A gente fica olhando para a pedra angular e tentando fazer você ficar igual à pedra angular. Porque quanto mais parecido com a pedra angular você for, mais a gente encaixa. Se você não está conseguindo encaixar com alguém, é porque ainda tem alguma pontinha em você aí. Ai, não vou com a cara do fulano? Então você precisa morrer mais um pouco. Porque ainda tem alguma coisinha que você não encaixa. Porque quando você está igual a Jesus, não tem essa fala, não vou com a cara do fulano. A gente conecta. Sabe? E esse é o processo, né? O evangelismo é o quê? É achar pedras. Aí você traz a pedra, e aí o que é o talhar? É o discipulado, né? E a gente discipula, e aí o que é o encaixar? É você encontrar o seu lugar, a sua função, né, no corpo, no templo do Espírito, e aí você é encaixado, e quando você é encaixado na estrutura, ninguém tira, gente. Eu te pergunto, dá para tirar uma pedra dessas paredes aqui? Dá para tirar? Dá para arrancar? Não, por quê? Porque está encaixado.
Aí eu vejo que tem pastor que vai lá na igreja do outro e rouba uma pedra, né? Agora eu te pergunto, por que ele consegue roubar uma pedra lá na igreja do outro? Porque não era um templo, era um amontoado de pedra. Porque quando vira um templo, não dá para arrancar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então as 3 revelações sobre igreja são coletivas. Ok? As 3 revelações sobre igreja são coletivas. Uma família, um corpo e um templo. Agora, esse é o início de Efésios. Então essas características são as características iniciais de igreja. Agora essas 3 características precisam evoluir para uma última característica. Essas 3 ilustrações precisam evoluir para a última ilustração, que é o que Paulo termina em Efésios capítulo de número 5, e é como Apocalipse termina no capítulo de número 22, porque como que essa história termina? Essa história termina com a igreja e o Espírito dizendo para Jesus: vem! Essa história termina com nós, igreja, e o Espírito clamando: Maranata, vem, vem. Agora, qual é a ilustração usada para essa igreja do fim? Não diz, e a família e o Espírito dizem vem. Não diz, e o corpo e o Espírito dizem vem. Não diz, o templo e o Espírito dizem vem. Termina dizendo, a noiva e o Espírito dizem vem. A família, o corpo e o templo precisam virar a igreja do Apocalipse. Qual é a igreja do Apocalipse? A noiva de Cristo. Por que, Douglas? Porque família fala de herança. Porque corpo fala de função, porque templo fala de posicionamento. Agora noiva fala do nosso amor intenso por Cristo Jesus. Fala do nosso amor arrebatado por Cristo Jesus. Fala daqueles que foram tomados, laçados de amor por Ele. É mais do que filho com pai. É mais do que corpo com cabeça, é mais do que pedra, é a noiva do Cordeiro, cara. Sabe, gente, Deus está nos chamando para essa posição. Deus está chamando a igreja de Éfeso. Vocês se comportam como filho, vocês se comportam como corpo, vocês se comportam como templo, mas eu quero uma noiva que me ame apaixonadamente. Ele quer uma noiva, gente. E sabe, gente, essa palavra é para mim. Nós somos pegos na rotina eclesiástica e da eclesiástica da igreja, e quando a gente percebe, a gente não está mais se relacionando com Ele. A gente está trabalhando para Ele. E o trabalho vem para substituir o relacionamento, gente. O trabalho é o que sua carne quer, porque é muito mais fácil trabalhar para Deus do que se relacionar com Deus. Nossa carne quer trabalhar para Ele, porque é uma desculpa para não se relacionar com Ele. Jesus está chamando a gente de volta. E sabe, esse primeiro amor, a gente sempre olhou para isso de forma temporal, né? Olhando como você precisa ir para o seu primeiro amor, pensando, lembra quando você aceitou Jesus? Você precisa voltar, só que, você concorda comigo que o seu amor por Ele está muito mais intenso e maduro do que no dia que você aceitou Jesus? Tipo, eu não quero voltar para o dia que eu aceitei Jesus, porque eu já vivi tantas coisas com Jesus, já entendi tantas coisas, e Ele já se revelou tanto para mim, que aquele amor é menos intenso do que o de hoje. Então eu não acredito que Jesus estava falando para essa igreja simplesmente, volta para o dia que vocês aceitaram Jesus. Porque esse primeiro amor, ele tem essa palavra primeiro, ela tinha 2 usos. Ele tinha um uso temporal, o primeiro, mas ele tinha um uso posicional,
o primeiro. Então eu creio que Jesus não está falando de uma linha do tempo, Jesus está falando de uma lista de prioridade. Ei, vocês me tiraram do primeiro amor. Eu ainda estou na sua lista, eu sei, você não esqueceu Jesus, você não abandonou Jesus, você não é um desviado, mas eu sou o primeiro. Eu estou no topo da lista como um dia eu estive. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês me tiraram da prioridade da vida de vocês. E coisas sorrateiramente entraram ali no meu lugar. E Ele está dizendo para elas, cara, volta a me colocar na primeira posição da vida de vocês, volta a me ter como primeiro amor de vocês, volta a me ter no topo da lista de vocês de prioridade, me coloca de volta lá. Vocês se perderam no trabalho, vocês se perderam na rotina, vocês se perderam nos seus amores. Eu não sou mais o primeiro, gente. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu coração, eu conheço tua perseverança, sua liderança de célula, eu conheço. Mas eu não sou mais o primeiro, cara. Eu não estou mais ao topo da sua lista. E essa carta é para dizer para você, me coloca de volta lá. Sabe, talvez você esteja visitando aqui, e você pode estar se perguntando, por que Ele quer ser tão amado assim, Jesus? Por que Jesus é tão intenso, e tão até mesmo radical, em falar, me ame acima de todas as coisas, a ponto de ter uma ameaça no final aqui, se você não me amar acima de todas as coisas ruins vão acontecer para você. A ponto de Deus dizer, Israel, se você não me amar acima de todas as coisas, eu irei punir vocês. Por que Deus, o Deus da Bíblia, o Jesus é assim, gente? E talvez você que é novo aqui pode estar se perguntando, ou se questionando, será que Deus é carente? Será que Jesus está com crise de identidade no céu, dizendo, poxa, estou me sentindo tão feinho, alguém podia cantar que eu sou lindo, né? Pô, estou me sentindo tão sozinho, alguém podia fazer um cultinho ali para mim, né? Para me convidar. Pô, me ame, por favor. Você acha que Deus é carente? Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está completamente, sempre esteve completamente satisfeito nele mesmo. Ele nunca precisou e nunca vai precisar de nós. Deus é uma comunidade, Deus é uma família, Ele está satisfeito nele. O pai já tem o filho já tem o pai, e os dois já têm o Espírito, e eles estão desde a eternidade vivendo família, feliz da vida. Ele não precisa da gente, cara. Por quê? Que Ele cobra da gente amá-lo acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque isso é o amor intenso dele por nós. Porque Ele sabe de uma coisa, que eu queria que você prestasse muita atenção. Ele sabe que qualquer coisa que entrar em primeiro lugar na sua lista de prioridades, vai matar você. Isso é um clamor de um pai desesperado, vendo um filho correndo para a morte. Ele está dizendo, cara, não coloca nada no meu lugar, porque nada tem condições de estar no meu lugar. Qualquer coisa que você colocar em primeiro, vai matar você. Coloque a sua carreira em primeiro lugar, e você vai ver sua carreira destruir a sua alma. Coloque uma mamon em primeiro lugar, coloque dinheiro em primeiro lugar, e você vai ver todas as quantias de dinheiro nunca serem suficientes para satisfazer a sua alma, e isso vai destruir você inteiro, cara. Coloque uma namorada em primeiro lugar, e veja ela virar o demônio da sua vida, a ponto de você falar, ela não me respondeu, e, ai meu Deus, vou morrer. Nada pode entrar nesse lugar
porque esse lugar é um lugar de vida ou morte, cara. E só Ele pode te dar vida, cara. Estando neste lugar, só Ele. Todo o resto vai matar você. E interessante que são coisas boas. Gente, namorada é coisa boa, namorado é coisa boa, esposo, filhos é coisa boa. Gente, pais que colocam os filhos em primeiro lugar, destroem a vida dos filhos, porque tratam eles como ídolos, como deuses. Jesus está dizendo para essa igreja, cara, vocês estão correndo um perigo enorme. Mesmo se você colocar teologia em primeiro lugar, mesmo que você colocar igreja em primeiro lugar, mesmo que você colocar pastoreio em primeiro lugar, mesmo que você colocar Bíblia em primeiro lugar, nada pode entrar no lugar dele. Por que desse clamor? Porque ele é apaixonado por você. Sabe, o John Piper dá um exemplo, ele diz assim, imagina que você chega num hospital com o seu pai, e o seu pai está infartando, e ele precisa desesperadamente fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de risco, e aí tem 2 médicos lá. Um médico, ele se formou há 6 meses, e ele fez 3 cirurgias e matou os 3. E tem um médico lá, que ele se formou há 30 anos, e ele nunca falhou em nenhuma cirurgia. Eu te pergunto, esse médico de 30 anos de formação, ele deveria ser humilde e falar para você, não, escolha, você escolhe com quem você quer fazer. Eu não vou ficar falando para fazer comigo, isso é arrogância, não é verdade? Se você quiser fazer com ele, tudo bem, tal, eu vou ficar na minha. Isso é um médico responsável? Isso é amor? Isso é humildade? Não. O que é um médico responsável? É chegar para a família, balançar ela e falar, não opere com ele, opera comigo, porque se você operar com ele é morte, mas se você operar comigo é vida. O que Deus está falando para nós essa noite é isso, não deixe nada entrar no meu lugar, e não é um Deus arrogante, é um Deus responsável e apaixonado por nós, porque Ele sabe que se alguém entrar nesse lugar, já está te matando, já está te destruindo. A mensagem de hoje é, me põe de volta lá, cara. Veja onde você caiu e me põe de volta lá. Ele diz para essa igreja, lembre-se da onde vocês tropeçaram. Feche seus olhos. Espírito Santo, começa a nos lembrar agora da onde, aonde nós tropeçamos, Espírito Santo. Começa a nos lembrar agora aonde foi que nós tropeçamos. Espírito Santo, quero te pedir agora, traz a memória deles, aonde nós começamos a abandonar o evangelho simples do Senhor, o evangelho puro do Senhor. O que sorrateiramente tentou entrar no seu lugar, Jesus? Começa a nos mostrar, nós precisamos de revelação nessa noite aqui. Nós precisamos de revelação do Espírito Santo nessa noite. Vem Espírito, e começa a falar com a gente aqui. Começa a falar com a gente. Sabe, acho que a única forma, pode abrir os seus olhos. Você pergunta, Douglas, como é que eu faço para voltar a tê-lo como meu primeiro amor? Eu creio que a única forma é se a gente se lembrar do amor dele por nós. Se a gente parar e voltar a refletir no quanto ele nos ama. Não tem como forçar, vou pôr ele em primeiro lugar. Não dá. Por isso que ele diz, arrepende-se. Ou seja, mude de mentalidade. Lembre-se. Lembra de onde você caiu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que você fosse casar. E você entrasse por essas portas aí com seu vestido de noiva,
esperando seu noivo, e aí vocês chegassem até aqui, viessem diante do pastor para casar, só que o pastor que vai fazer seu casamento é um profeta. E aí ele diz assim: olha, antes de eu realizar a cerimônia, tive uma visão de Deus. E ele falasse assim para você: eu tive uma visão de Deus de todas as vezes que essa pessoa vai te trair. Daqui a 2 anos vai acontecer isso, isso e isso, vai te trair assim. Daqui a 3 anos ela vai de novo, vai fazer assim, assim, assado com uma amiga sua lá. E aí daqui a 5 anos vai acontecer isso, 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 vai te trair de novo. Daqui a 7 ela vai trair de outra vez e uma 9 mais uma vez. Uma pergunta muito simples: você casava? Você casaria? E a resposta de todo mundo é não. Você casaria sabendo que a pessoa que você vai casar vai te trair? E é isso aqui que eu queria te lembrar, cara. É que Jesus entra por essa porta com a gente acompanhando Ele como noiva. E saiba que quando Ele chega diante do altar, Ele é informado sobre todas as vezes que você trairia Ele. Jesus é o nosso noivo, gente, que está fora do tempo. Ele sabe o passado e Ele sabe o futuro. Ele sabe de todas as vezes que você vai negá-lo, que você negou Ele, e que você vai errar ainda, que você vai traí-lo, que você vai abandoná-lo. Ele sabe de todas as vezes, e o Pai pergunta para Ele: você quer mesmo assim? E Ele disse sim. Você não é surpresa para Jesus. Nossa, nunca imaginava que ela ia fazer isso. Ele sabia que você ia fazer isso. Ele sabe de todos os seus pecados e sabe de tudo que vai acontecer. E Ele disse sim. Mas eu amo ela. Mas eu amo ele, mas eu quero mesmo assim. Mas olha o que eles vão fazer, mas eu quero mesmo assim. Porque Ele não espera você estar perfeito para casar com você. Sabe o quê? Porque Ele sabe que é o amor dele que vai aperfeiçoar você, cara. Ele sabe que é você se ligando a Ele que vai aperfeiçoar você. É por isso que Ele te libera um amor incondicional. Você precisa se lembrar daquele que te amou, apesar de todas as circunstâncias, e voltar a colocá-lo em primeiro lugar, cara. A pergunta nessa noite de Jesus para nós é essa: você me ama, cara? Sabe, eu queria trazer você a uma reflexão nessa noite. Você o ama, você tem Ele como seu primeiro amor. E sabe, eu tenho aqui nas minhas mãos algumas perguntas. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Eu queria propor algo para vocês. Imagina que agora, nesse momento, tivesse só você nessa sala aqui. E estando só você na sala, Jesus entrasse aqui. Eu quero que você imagine Jesus entrando nesse ambiente. Como é que você enxerga Jesus? E Ele chegasse até onde você está sentado aí, e Ele sentasse do seu lado. E Ele te perguntasse assim: posso te fazer algumas perguntas? E Ele perguntasse assim para você: você daria a sua vida por mim? Você daria a sua vida por mim assim como eu dei ela por você? Qual foi a última vez que você deu um presente para mim? Qual foi a última vez que você me presenteou? Qual foi a última vez que você
trouxe um presente para mim. Você sente saudade de mim? Quando você está lá envolvido no seu serviço o dia inteiro, quando você está focado nos seus estudos o dia inteiro, você sente saudades de mim? Seu coração dói, querendo chegar em casa e passar tempo comigo. Você confiaria a sua vida a mim? Você teria coragem de simplesmente entregar tudo em minhas mãos, afundar seus barcos, se despedir dos seus pais, queimar suas carroças? Você teria coragem de não ter plano B, de não ter porta de saída, de entregar completamente a sua vida nas minhas mãos? Você me ama. Você pensa em mim quando está longe? O que mais me alegra? O que mais te alegra em mim? O que mais te alegra em mim? Qual a última vez que você se declarou para mim? Qual é a última vez que você rasgou seu coração? Qual foi a última vez que você escreveu um poema para mim? Qual foi a última vez que você ficou 1 hora comigo? Só eu e você. Não estou falando aqui em grupo, não estou falando o que você fez para mim, o serviço que você prestou. Qual foi a última vez que nós passamos 1 hora juntos, se amando, sozinhos, sem música, sem ligar uma pregação, só eu e você? 1 hora. Qual foi a última vez? Você já mudou algo por mim? Você já mudou algo na sua vida? Você já teve a coragem de mudar algo das suas características por mim? Você teria coragem de colocar o cartão de crédito à minha disposição? Eu sei que você já parcelou várias coisas para você, mas você já parcelou alguma coisa para mim? Você me ama, cara? Seja muito sincero no seu coração. Nós estamos diante de Deus, nós estamos enganando homens, nós não precisamos fazer um teatro. Seja muito sincero no seu coração, porque o caminho da cura, primeiro é reconhecer, cara. Você não está mais no primeiro lugar, Jesus. O caminho do arrependimento, em primeiro lugar, é a gente reconhecer, cara. Senhor, alguma coisa entrou no seu lugar. Mas nessa noite nós queremos devolver esse lugar que é só teu, Senhor. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês? É que Jesus continua fiel. Que Jesus continua nos amando. Que Jesus continua com a mesma proposta. Ele quer casar com a gente. Que nós continuamos no mesmo lugar na lista de Jesus. Nada roubou o nosso lugar. E o que Ele está dizendo é: devolve o meu lugar na sua lista. Se coloque de pé no seu lugar. Eu queria fazer uma oração. Para você que precisa devolver esse lugar para Jesus, cara. Talvez você se identifique com o que eu falei no início, você se acostumou. Virou uma rotina para você, você acostumou a trabalhar para Jesus. Mas você quer voltar para esse lugar e quer devolver esse lugar. Ou talvez você nunca colocou ele nesse lugar e você quer colocar ele hoje. Eu queria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui na frente para a gente orar junto. Preciso de um passo de fé seu. Eu preciso de um reconhecimento da sua parte. Sai do seu lugar, vamos orar juntos, se esse é você. Você quer devolver esse lugar para Jesus hoje aqui.
Começa a falar com Ele, começa a falar com Jesus, cara. Ele quer ouvir sua voz. Ele quer você, gente. Ele nos quer. Vamos falar com Ele, vamos. Rasga o coração diante dEle, fala a verdade. Expõe o seu coração, fale a verdade para Ele, vamos. Diga, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Começa a renunciar aquilo que entrou no lugar dele. Começa a renunciar. Dê nomes. Fala para ele. Você não precisa falar em voz alta. Fala para ele.